Então, pessoal, nós vamos falar hoje de geometria de via permanente. A geometria é um assunto extremamente extenso. Tem a parte lá de tangentes, curvas horizontais, né, que você fazer o cálculo da curva, ponto de começo, ponto de término. E essa parte de cálculo, tanto de geometria, né, de curvas verticais, curvas horizontais, vocês já viram esse conteúdo lá na disciplina de projeto de estradas, né, que para rodovia e ferrovia é muito aproximado, praticamente a mesma coisa. O que nós temos de diferença aqui em ferrovias é a questão da superelevação, né, que eu já falei numa aula anterior, e agora a gente vai estar falando de curvas de transição, superlargura e raio mínimo, que aí sim tem alguma coisa aí da ferrovia que é diferente da rodovia, ok? Então, essa outra parte de geometria de via básica, lá de cálculo de estradas, isso a gente não vai ver aqui. Eu entendo que vocês já viram lá atrás. Então, vamos seguir. Eu vou falar de curva de transição. Nessa figura desse slide, vocês estão vendo um projeto real. Tá? Vou fazer alguns apontamentos e eu te fiz um recorte de uma prancha, né, da Ferrovia Norte-Sul. Então, isso aqui já era projeto executivo e algumas informações que vocês já conseguem ver nessa figura. No que tange geometria, a gente tem, por exemplo, ó, TS, SC, CS, né? E aqui embaixo é ET, que não deu aí, que a figura cortou. O que é isso? Você tem tangente espiral, que na verdade nesse projeto estava ST, né? Estava ST. Ele está usando S. Tem alguns autores que vão usar E em vez de S, né? Para tangente espiral. Bem, então eu estou saindo de uma reta, de uma tangente, por isso que tem o T de tangente, e estou entrando na espiral, que é que ele está chamando de S. Qual que é o KM que isso está acontecendo? No KM 438 mais 976,057 metros. Olha a precisão que tinha aqui no projeto. Então, se vocês olharem aqui no projeto, olha só, cada segmento desse aqui é uma estaca de 20 em 20 metros. Você já consegue ver isso aqui no projeto, de 20 em 20 metros. Tá? O projeto, então, ele foi estaqueado de 20 em 20 metros. E eu tenho, então, o estaqueamento. Veja que desse ponto aqui, por exemplo, ó, da estaca 439 mais 00 até na 439 mais 100, eu tenho que ter 5 estacas. Então, esse ponto aqui seria o 439 redondo, ó, então, 20, 40, 60, 80, 100. Perceberam? Por isso que eu tenho mais 100. Então, quase 439 mais 100. 5 estacas. Né? 5 vezes 20, 100. E aí, sucessivamente, ó. 20, 40, 60, 80, 100, mais 200. E a prancha é feita dessa maneira. Tá? Eu vou fazendo todas essas marcações de 20 em 20 metros. O que eu estou vendo aqui, por exemplo, aqui, ó, PI, aí tem um nome, né, que aqui foi dado em forma de sigla. L4097. É um posto de inspeção. Então, nesse ponto aqui na estaca, 439 mais 200, de forma aproximada, foi feito um buraco na via, e aí tirou lá a amostra de solo, foi feito um posto de inspeção. Né? Olha aqui do lado direito, ST, né? Já está redondo. Sondagem, atrado. Então, foi feito um trado, nesse ponto foi tirado uma amostra de trado. E aí eu vou tendo sondagem a percussão, sondagem mista, isso tudo fica no projeto. Anexo ao projeto, a gente vai ter, então, os relatórios do projeto. Então, eu vou ter, nesse relatório, um monte de folha lá, 1000 folhas, 2000 folhas, que vão corresponder a cada sondagem dessa. Sondagem posto de inspeção, sondagem a trato, sondagem a percussão, mista, se for o caso, geofísica, tá? Se tiver, e outros tipos. Existem diversos tipos de sondagens que a gente vê lá em geotecnia, tá? Então, mas isso vem no projeto. Olha o que eu tenho no projeto também, as curvas de nível. Ó, 484, né? Essa curva de nível aqui, ó, ela tá, todo esse alinhamento está nessa cota. Então, eu posso dizer que essa linha vermelha que eu fiz aqui, ó, ela está no mesmo nível, né?
Aqui eu já tenho, ó, 483 metros em relação ao nível do mar que foi feito. Ou seja, dessa linha para essa linha, eu tenho o quê? 1 metro de desnível. Então eu posso afirmar que a água, ela vai escorrer para onde? Ela vai escorrer para cá, ó. Ela vai escorrer para cá. Tanto é que olha aqui agora a drenagem. Vocês estão vendo uma linha de drenagem. Essa rosa aqui é uma drenagem. Olhando pela cor aqui, eu não consigo dizer que tipo de drenagem que é essa, porque eu não estou vendo a legenda. Mais à frente eu vou ter uma aula com vocês de projeto, aí eu vou detalhar um pouco mais. Mas veja que a linha de drenagem, a setinha da drenagem, ela está escorrendo da direita para a esquerda. E por que ela está escorrendo nesse sentido? Porque o relevo está mais baixo na esquerda. Perceberam? Então, a setinha aqui posta, ela está mostrando que a drenagem está correndo para a esquerda. E aqui, na estaca 439 mais 000, o que eu tenho? Eu tenho um tal vega, eu tenho um ponto mais baixo. E eu tenho um bueiro. Vocês estão vendo aqui representado um bueiro, aqui o bueiro, ó. Tá? Essa setinha em vermelho que vocês estão vendo é o deságue, onde a água está desaguando para passar debaixo do bueiro. Logicamente, então, eu estou falando de uma seção, nesse ponto da estaca 439, um aterro, e no projeto, rebatendo embaixo, mais à frente vou mostrar para vocês, a gente vai ter o perfil transversal, que a gente vai ver exatamente qual que é o desnível em relação ao terreno natural, né, para o grade. Tá? Mas eu posso dizer, então, que aqui é montante do bueiro, aqui é jusante. Seria um J. Jusante do bueiro. Ou seja, a água está transpondo a via nesse sentido. Okay? A água que cai do lado aqui de montante. Veja que eu tenho, então, drenagens na cor verde, por exemplo, uma drenagem vegetal, né? E eu poderia dizer que uma drenagem de proteção, por exemplo, seria uma valeta de proteção de aterro, né? Aqui eu já tenho outro tipo de drenagem que também está no pé do aterro, ou seja, pode ser de concreto e essa aqui vegetal, porque ela está verde. Essa aqui verde vegetal e essa aqui rosa de concreto. E no topo, lá no topo do meu aterro, eu tenho o quê? O tracejado. Esse tracejado aqui em rosa é uma outra drenagem. Então eu tenho, nesse projeto eu estou vendo tanto a drenagem de proteção do aterro, tanto a drenagem lá de plataforma. Possivelmente na legenda, se a gente for ver a legenda, eu teria uma canaleta de plataforma. Certo? Tudo bem até aqui? Olha esse ponto. Já aproveitando essa mesma figura. O que eu estou vendo é que essa drenagem, ela está desaguando no dissipador de energia. Esse amarelinho, então, aqui, ó, tanto nessa posição, como nessa posição e nessa posição, são dissipadores de energia. Né, os amortecedores aí, para a água não sair, é o ponto de deságue de água, para não sair causando erosão. Outro ponto interessante desse projeto aqui, ó. Eu tenho duas informações. Primeiro, o LC, que é o comprimento da curva de transição, está aqui, que a gente vai aprender hoje. E tem o RN108. Esse RN108, ele é uma referência de nível. Lembra que eu falei com vocês que lá em terraplanagem a gente tem que ter ao longo de todo o meu projeto pontos de referência de nível? Esses pontos são georreferenciados de forma bem precisa. De tal maneira que toda terraplanagem que eu fizer na minha obra, eu vou pegar como referência esse RN. E ao longo do meu projeto, eu vou colocando diversos RNs. Eu vou ter aí 100, 200, 1000 RNs, se for o caso. Tá? E tem que estar espalhados ao longo da minha via. E eles ficam mais afastados mesmo em relação ao eixo da minha ferrovia, que é o eixo da minha ferrovia. Porque eu não posso ficar destruindo esses RNs, essas referências de nível. Eles ficam lá, então a equipe de topografia vai instalar a estação total, por exemplo, em cima dessa RN. E desse ponto, então, nivelado, já estabelecido, e eu faço uma concretagem lá, tá? Marco esse ponto, eu consigo fazer todo o meu nivelamento topográfico e saber, né, as alturas de corte e aterro que foi feito para cada medição, porque eu não faço isso de um dia para a noite. Às vezes eu gasto meses, então tem que ter essas diferenças. Certo? Tudo bem? Ó, a inclinação de projeto para essa drenagem, ó, né, seria essa declividade. Eu tenho aqui
Então, tangente, espiral, espiral circular. Então, a minha transição vem daqui até aqui. Desse ponto até o outro ponto, eu tenho a curva circular, né? Então, circular, espiral, SC. Depois eu vou ter, então, o ST saindo da transição, que vem desse ponto até esse ponto. E aí eu estou na outra tangente. Então, essa curva que vocês estão vendo aqui no projeto, em planta, está me dando, né, a curva de transição, 100 metros de extensão, está me dando o raio de curva. Ó. Eu tenho um raio de curva de 687,574 metros. Então, tem uma precisão aí interessante, tá? E assim vai. Eu faço isso para todas as curvas. Essa é a curva de número 55. Então, C55, curva 55. Lá no projeto, eu vou ter uma tabela de curvas, né? Da curva 1 até a curva X, curva N, né? E de cada curva eu vou ter toda uma gama de informações. Ângulo de curva, ângulo central de curva, tangente externa, raio de curva, desenvolvimento da curva, estaca de começo, estaca de fim, curva de transição, comprimento da curva de transição. Tudo isso tem que estar no projeto. Alguém tem alguma dúvida em relação a essa figura aqui? Então, eu tentei explorar. Veja que com uma figura dá para explorar um monte de informações. Tá? Vamos lá, então. Curva de transição, né? Veja que as nomenclaturas que eu coloquei aqui já são um pouco diferentes daquelas que estavam nesse projeto. Mas é a mesma coisa. Uma figura que está no manual da Vale, então a gente tem, ó, tangente espiral, espiral circular, circular espiral, espiral tangente. A gente chama, então, de pontos notáveis, né? Um ponto notável, 2 pontos notáveis, 3, 4. A curva, então, ela tem 4 pontos, no mínimo 4 pontos notáveis. Por que ela pode ter mais? Se for uma curva reversa. Estou falando de uma curva simples, agora essa curva pode ser um S, né? Então, eu tenho um outro problema que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Então, é o segmento que vai dividir, então, a tangente para a espiral de transição, né? Chamada também de curva de transição. Depois eu vou ter na curva circular. Na curva circular, o raio, ele é contínuo. Ele, em tese, ele não muda. Na prática, a gente sabe que tem algumas variações. E a gente pode fazer, por exemplo, matematicamente, o cálculo desse raio através de uma flecha, né? Eu puxo uma corda aqui, passo uma flecha, e nós já vimos que tem algumas equações matemáticas que a gente consegue correlacionar essa flecha com o raio da curva. Tá? O que acontece? Na espiral de transição, nesse ponto aqui de concordância com a tangente, o meu raio ele é infinito. Eu não tenho raio. Por quê? Se eu puxar uma corda aqui, ó, eu não consigo ter flecha. Essa corda ela vai ficar colada no trilho. A partir do momento que eu vou entrando na minha transição, eu começo a sair do raio infinito e vou até o raio R da curva, nesse ponto aqui, ó, raio R. Então, eu tenho um raio infinito, eu tenho um raio R. Na circular, esse raio R mantém. Né? Tranquilo. Então, vamos seguir. Então, definição de tipos de curva de transição. A curva de transição, então, é uma gradual transição do raio infinito, existente na tangente, para o raio, teoricamente, contínuo na circular, como eu já disse. Né? Qual que é a função da curva de transição? Evitar variações bruscas nas forças que atuam no veículo ferroviário. Por exemplo, a força centrífuga. Aceleração da força centrífuga. Né? Força é igual a massa vezes aceleração, né? E a força centrífuga é massa vezes velocidade ao quadrado sobre R. Não é isso? Então, massa ele continua, então a aceleração centrífuga seria velocidade ao quadrado sobre R. Então, tem tudo a ver com a velocidade e a ver com o raio. Se eu consigo, então, na geometria, mexer no raio, e aí a gente vai chamar esse R aqui de ρ, né, raio de curvatura, eu consigo, então, gerenciar, né, manipular a aceleração. E essa aceleração, a gente vai ver mais à frente, é um dos critérios de cálculo. Tá? Se eu tivesse, então, uma tangente, e essa tangente entrando diretamente na curva circular, o que ia acontecer? Eu ia ter uma força brusca. Porque na curva circular eu tenho o quê? Em tese, né, se eu tiver com a mesma velocidade, eu tenho uma aceleração centrífuga constante.
E eu saí do zero para esse máximo. Então, isso é um problema. Eu posso jogar o meu vagão para fora da curva. Então, eu faço uma transição para fazer essa transição suave dessa força lateral. Tá? Essa é a principal função da curva de transição, entre outras. Ó, na curva de transição ocorre também a variação gradual da superelevação. Imagina se eu tivesse agora saindo de uma tangente, onde a minha superelevação é zero, e entrasse na circular de uma vez. Na circular, por exemplo, eu tenho uma superelevação de 100 milímetros, né, 10 centímetros. De uma hora para outra, do nada, eu ia subir 10 centímetros. Olha só o dente que eu teria na minha ferrovia. Então, eu tenho também a curva de transição para fazer essa graduação bem suave, né, para essa variação da superelevação. Então, esses são os motivos principais que eu tenho da curva de transição. Tá? Quais são as maneiras de implantar essa curva de transição? Existem 3 maneiras básicas. A primeira maneira é essa aqui, que é a mais comum. Eu, basicamente, na prática, nunca vi as outras, para ser sincero. Mas tem como fazer. Né? Eu mantenho o trilho interno no mesmo nível e vou elevando o trilho externo da curva. Ou seja, eu mexo apenas no trilho externo. E como que eu faço essa elevação? Colocando mais lastro embaixo da minha grade. Ou se eu estiver falando, por exemplo, de um sistema de metrô com laje de concreto, eu vou fazendo esse nivelamento no concreto, quando eu vou fazer a fundição lá da minha laje. Eu tenho que já prever essa superelevação. Tá? Outra forma, que é essa segunda forma, eu vou mantendo o trilho externo da curva em nível, mas o trilho interno, né, ele vai ser rebaixado. Ou seja, ele não vai ser mais elevado, vai ser rebaixado. Quase não é empregado, principalmente para ferrovias com lastro. Eu poderia fazer isso em laje de concreto. Tá? Aí eu poderia fazer, eu vou rebaixar, então, o trilho interno, mantendo o outro trilho externo no mesmo nível. Dá para fazer. E uma terceira forma é mexer nos 2 trilhos. Né? À medida que eu vou, o trilho externo, né, elevando o trilho externo e baixando o trilho interno. Ou seja, teria uma espécie de acelerador embreagem, né? À medida que eu abaixo um, eu levanto o outro. À medida que eu abaixo o da direita, eu vou levantando o da esquerda. Tá? Tem uma vantagem aí, né, de manter o baricentro dos vagões praticamente no mesmo nível. Ou seja, se você analisar o vagão, né, ele vai ter praticamente uma variação menor do seu baricentro. Bem, existem ainda 3 tipos de curvas de transição. Eu tenho a curva simples, que é uma linha que está aqui, a linha pontilhada. Vou fazendo essa transição. Está aqui. A transição em reta, tá? Que é essa aqui em preto. Ou seja, assemelha-se a um triângulo. Eu posso fazer um triângulo retângulo, né? Faço um triângulo retângulo, eu tenho aqui 90 graus. E tenho também curvado em S. Qual que é a vantagem? Eu quero que vocês pensem o seguinte. Na curva de transição, eu tenho em X aqui o comprimento da curva de transição, que a gente vai chamar de LE, né? E a superelevação na curva. Veja que eu vou chamar então de H a superelevação. O que acontece? Se eu tenho uma curva de transição em linha reta, que é o mais comum, né? Eu diria que aí 99% das curvas seriam em curvas de linha reta de transição. Eu tenho uma proporção de triângulos ao longo de toda a curva de transição. E é o mais comum, é o que a gente vai falar. Se eu tenho essa pontilhada, eu tenho uma parábola. Ou seja, se eu fizesse uma função do segundo grau, né, y igual a x quadrado mais bx mais c, o que seria o meu x? O meu x seria o meu LE, né? E o meu y, nesse gráfico, seria o quê? O meu H, a minha superelevação. Tá? Então, eu teria, por exemplo, nesse caso aqui, ó, dessa primeira curva, eu poderia fazer uma parábola. Ou seja, eu não poderia mais fazer linear, né, uma proporção de triângulos. Então, eu teria que achar a equação dessa parábola. Por isso que tem como calcular. Se eu fizer essa de baixo aqui, ó, eu tenho 2 parábolas. Tem uma parábola até esse ponto central e tem uma outra parábola aqui. Tá?
se ela for simétrica, né, são valores aproximados da equação. Mais à frente eu vou mostrar essa equação lá no material escrito. Está disponível no site ferrovias.eng.br. Tem todo o desenvolvimento matemático para chegar nessas equações, tá? Aqui eu vou só mostrar a equação. Lá tem o desenvolvimento matemático. Mas eu teria uma parábola com a concavidade para baixo nessa primeira parábola, ou seja, o meu A da equação é positivo, e teria uma parábola com a concavidade para aqui para cima e aqui para baixo, né? Que seria o meu A negativo. Então, a gente já tem essas percepções das equações, que eu consigo correlacionar o comprimento da curva de transição com a superelevação. E por que eu preciso disso? Porque lá no meu projeto eu preciso deslocar isso em campo. Concorda? Ora, se eu tenho uma rampa reta, é muito fácil de eu fazer a locação da minha curva, da minha superelevação. Na tangente, a minha superelevação é 0. Na minha circular, a minha superelevação é h. E como que eu faço o cálculo da minha superelevação? A gente já aprendeu isso, ó. Superelevação, h é o quê? A bitola vezes a velocidade ao quadrado, né? Dividido por 127,14 vezes r. Lembra que essa equação é uma equação que vem de um equilíbrio físico? Como é uma equação que vem de equilíbrio físico, ela não vai mudar independente da curva de transição. É essa equação que a gente usa para ferrovia. Tá? Se eu estiver falando de superelevação prática, né, HP, eu posso, por exemplo, multiplicar por 2/3. Como eu já expliquei, tem outros multiplicadores para reduzir ela. Né? O assunto que a gente conversou em outra aula. Então, mas eu preciso de saber qual que é a superelevação. A gente sabe que ela vai de 0 até o H calculado. Mas essa transição, né, quando que eu vou colocar de superelevação em cada ponto ao longo da curva de transição, por exemplo, uma curva de transição de 100 metros, como a gente viu no exemplo anterior, como que eu vou colocar isso em cada ponto? Tanto na rampa reta, vamos supor que eu tenho um H de 100 milímetros, né, por uma transição de 100 metros. Fica muito fácil saber, ó, no ponto central, se eu tenho 100 metros, eu tenho 50 milímetros. Tanto para a transição em S, tanto para a transição em linha reta. Mas para a transição pontilhada aqui em cima, né, curvada, aí eu tenho que conhecer a equação, né, para conseguir determinar qual seria, aqui rebatendo no eixo Y, né, qual seria a minha superelevação. Para eu fazer essa alocação lá em campo. Então perceba que o tipo de transição, ela depende, a minha alocação no campo depende do meu tipo de transição. Deixa eu dar alguns exemplos. Essa reta, né, ela é interessante para um caso geral. Essa curvada em S, ela pode ser usada, por exemplo, para trens de alta velocidade. Eu quero que vocês imaginem um trem de alta velocidade a 400 km por hora. Ele está vindo a 400 km por hora. Se ele pega essa rampa pontilhada, por exemplo, ou essa reta, ele vai ter um solavanco aqui, ele vai bater, mesmo que a transição seja bem suave, corre o risco da roda dar um solavanco, dar um golpe, né? E ter uma força lateral exagerada. Olha que interessante se eu fizer, então, a transição como S. Esse ponto aqui, ó, eu tenho diversas, né, tangentes de curva. E elas vão ficando acentuadas até que esse ponto aqui, ó, eu tenho a tangente mais acentuada. Isso aqui como se fosse uma linha reta, tá, pessoal? Então, o que acontece? Eu tenho várias tangentes a diversos pontos, né? A curva ela é feita de pontos infinitos. Então, para cada ponto dessa, eu tenho uma reta tangente a esse ponto. Então, ele consegue entrar aqui em alta velocidade, a 400 km por hora, por exemplo, e fazer bem suave essa transição. Aqui, então, ele vai subir, e lá no final também ele vai fazer suave. Aqui eu tenho a reta, tenho a tangente. O que acontece? Esse ponto aqui da curva, esse último ponto aqui da curva, a reta tangente dela vai praticamente coincidir com a tangente. Tá? Ou seja, não corre o risco também do veículo levantar voo, vamos dizer assim, para ficar mais didático. Se eu tivesse essa rampa reta, quando esse veículo a 400 km por hora, 500 km por hora chegasse no final, ele ia alçar voo, tender a alçar voo. Se eu faço essa curvada em S, quando ele chegar aqui no final, ele está mais estável. Tá?
Essa, então, são os exemplos para a gente fazer diferentes curvas de transição e, portanto, eu preciso conhecer a equação matemática para cada curva de transição para alocar em campo a superelevação. Certo? Vamos para o caso mais simples, que é para o caso da superelevação, né, com rampa reta. Então, eu tenho um LE, que é o comprimento da curva de transição, eu vou falar sobre esse comprimento, tá? E eu tenho comprimentos infinitos LX, para x igual a 0, para x igual a 1, para x igual a 2, para x igual a infinitos, até chegar ao comprimento LX igual a LE, eu estou nesse ponto final aqui. Ou seja, tangente espiral, estou saindo da tangente, estou entrando na espiral de transição e estou indo para a circular. No final dessa rampa, então, de transição, eu tenho a minha superelevação prática. E ao longo de toda essa transição, eu tenho infinitas superelevações. No campo, a gente pode fazer essa alocação, por exemplo, de 5 em 5 metros. Né? De 5 em 5 metros, eu faço... se tiver uma transição de 100 metros, eu teria o quê? Eu teria 20 pontos, né? 20 pontos que eu ia alocar, ia pôr um piquete materializado lá no solo e ia fazer a minha superelevação usando esses piquetes como nível. Tá? Então eu cravo esses piquetes em diferentes alturas. E o meu topo do trilho tem que ficar nessas alturas. E a equipe de topografia, qual que é o trabalho que eles vão ter? De deixar, né, enquanto a equipe de manutenção vai fazendo o nivelamento no trilho, para fazer essa elevação, o topo do trilho tem que estar coincidente com o topo do piquete. Então olha que interessante, no ponto zero, o meu piquete tem que estar na altura, né, do meu boleto do trilho, sem superelevação. E aí, como eu vou levando alguns milímetros no trilho externo, por exemplo, eu vou cravando piquetes na minha via, lateral à minha via, com diferentes alturas. Então, o topógrafo ele vai estar olhando lá no teodolito, né, na estação total, e vai tentar, né, fazer com que o topo desse piquete fique, por exemplo, equiparado ao topo do trilho. É um exemplo, é uma forma de fazer. E eu consigo, então, fazer a minha superelevação, materializar essa diferença de altura em campo. Hoje em dia, tem equipamentos, né, que já fazem isso de forma automatizada, mas são equipamentos caríssimos. Então, olha que interessante. Esse ρ, então, que é o que importa para mim, seria o meu raio da curva. Só que como a gente fala R, raio de curva, na circular, ou seja, desse ponto, né, para frente durante a circular. Na transição, a gente não chama de raio, a gente chama de ρ, a gente chama de R, chama de ρ, que é o raio de curvatura. Fica esse nome mais bonito. Então, a gente sabe que, como é uma rampa reta, tem uma proporção de triângulos, ou seja, o LE está para LX, assim como a minha superelevação HP prática, né, está para HX. Eu conheço a equação da superelevação, né? A diferença dessa para essa seria essa é R e essa é ρ, ou seja, tudo corta da equação, sobra apenas 1 sobre R e 1 sobre ρ. Fazendo aí a matemática, eu vou chegar nessa equação. Né? E o que eu tenho dessa equação? O K1 é uma constante, porque o LE é uma constante e o raio na curva circular é uma constante. O K1, então, é o LE vezes R, né? É o K1, é uma constante. Então, para achar o raio de curvatura é muito simples para essa rampa. Basta eu jogar valores de LX, né? Lembrando que o domínio dessa função ela tem que ser no denominador diferente de zero, porque senão fica matematicamente a imagem não é válida, né? Então LX para essa função tem que ser diferente de zero. E para flecha, se eu estivesse calculando flecha, eu também conheço a equação da flecha. A gente sabe que essa equação é aproximada, a gente tem uma outra parcela aqui, tá? Eu posso fazer a mesma relação e também achar uma equação aí genérica da flecha em função de LX, que eu vou chamar então, vou ter um coeficiente K2. K2 vai ser todo esse imbróglio aqui, que é a corda ao quadrado, né? O comprimento da curva de transição e o raio da curva na circular, para fazer a flecha. Vocês já sabem, então, o que é a flecha, a gente falou sobre isso lá
quando a gente falou de subelevação. Certo? Bem, comprimento da curva de transição em rampas retas. Agora vamos ver alguns critérios para a gente definir qual seria esse comprimento, o LE. Eu preciso do LE. Bem, esse critério da variação da aceleração centrífuga é mais adequado para passageiros, tá? Porque o passageiro, ele sente um desconforto quando eu tenho uma aceleração muito grande. Na tangente, ele está confortável. Quando eu vou fazendo uma curva, a depender da velocidade do raio da curva, como a gente já viu, eu tenho uma variação na aceleração centrífuga. Então, aí vem um estudo empírico. Qual que seria esse valor de aceleração centrífuga que vai deixar o passageiro confortável, né? Então, olha só, considera-se a mesma velocidade, né, entre a tangente espiral, onde a aceleração centrífuga é zero. E por que ela é zero? Mais uma vez, né, a aceleração centrífuga, a C, é o quê? É velocidade ao quadrado sobre R. Ou seja, se eu não tenho raio, eu não tenho aceleração centrífuga. Então, a partir do momento que eu vou tendo raio, eu vou tendo essa aceleração centrífuga. E veja que ela é inversamente proporcional, né? Quanto menor o raio, maior a aceleração centrífuga, certo? Então, a velocidade para essa consideração teórica, a gente considera que o veículo está transitando em velocidade constante. Mas ter velocidade constante não quer dizer que não tenha variação dessa aceleração centrífuga. Ela varia porque varia o raio para uma mesma velocidade. Compreenderam? Olha, para que não ocorra mudança brusca na aceleração, é necessário uma variação gradual da aceleração em um tempo t. Ou seja, concorda comigo, quanto maior o meu LE, mais gradativo vai ser, porque ele vai ficar mais tempo nesse LE. Se eu tenho um LE de 1 metro, estou saindo, por exemplo, de 0 a 100 milímetros de subelevação, esse meu tempo é muito curto. Consequentemente, meu LE é muito curto. Então, quanto mais tempo ele fica nessa transição, para uma dada velocidade, maior o meu LE. Conta muito simples, né? De entender. Então, ó, não deve ser muito curto, para não ter esse desconforto. Então, eu tenho uma equação básica aqui da velocidade, né? Velocidade média igual a ΔS sobre ΔT. Né? Então, eu tenho que minha velocidade é igual ao meu espaço dividido pelo meu tempo. Aqui eu já multipliquei cruzado. E eu tenho também que tempo é o quê? A aceleração centrífuga é o quê? É V ao quadrado sobre R, dividido pela variação dessa minha aceleração. Igualando as duas equações, porque as duas são T igual a S, eu chego nessa equação final. Igualo as duas equações, chego nessa minha equação final. Esse é o primeiro critério que eu tenho para determinar o comprimento da curva de transição. Ou seja, o LE, o comprimento da curva de transição, é igual à velocidade ao cubo. Ao cubo, ou seja, a velocidade é importantíssima, né? Dividido pelo raio, vezes essa variação da aceleração no tempo. Então, veja que a unidade dessa variação é metro por segundo ao quadrado, que é a aceleração, né? A aceleração é metro por segundo ao quadrado, dividido por segundo, porque ele está variando no tempo. É a variação da aceleração no tempo. Então, fica metro por segundo ao cubo. Esse valor aqui é um valor experimental, tá? Em torno aí de 0,4, aqui no próximo slide eu tenho aí. Então, aí eu tenho que fazer experiências, né? Foram feitas algumas experiências, né? E a gente tem, ó, experiências internacionais para bitola padrão, ou seja, Estados Unidos, Europa, né? Resultaram num delta gama de 0,3 metros por segundo ao cubo, tá? E esse valor a gente utiliza para vias de bitola larga de 1.600 milímetros. Já para a bitola métrica, a gente considera um valor de 0,4 metros por segundo ao cubo. Tá? Então, o que eu consigo fazer? Agora, para velocidades de 60 e 80 por hora, que são as praticadas aqui no Brasil, eu consigo plotar várias curvas. Então, olha só, a curva azul é para a bitola métrica, para 60 por hora. Então, 60 por hora.
Essa curva cinza, também bitola métrica a 60 por hora. E essa aqui, laranja e amarela, 80 por hora. Veja, então, que eu já consigo plotar um gráfico usando esses valores aqui. Como que eu plotei esse gráfico? Eu tenho essa equação aqui, né? Simplesmente eu deixei em LE, né, em função aí do raio de curva. Então, olha só, raio de curva, comprimento de transição para diversas bitolas e velocidade. Então, vamos lá. Vamos supor que eu tenho um raio de curva de 500 metros. Vou passar uma linha aqui de fora a fora. Raio de curva de 500 metros. Se eu tiver numa via de 60 km por hora, tá, bitola métrica, a minha transição, ó, ela pode ser apenas aí em torno de 20, 25 metros. Agora, se eu tiver num raio de curva na circular de 500 metros, né, para uma via de 80 por hora em bitola larga, isso aqui são valores mínimos, tá, pessoal? São valores mínimos. A minha transição mínima já seria da ordem aí de 75 metros. Tá? Eu posso colocar transições maiores. Esses são os valores mínimos em um critério. Então, eu já consigo determinar comprimento da curva de transição. Vamos para o próximo critério. Alguma dúvida até aqui? Tranquilo, né? Vamos para o próximo critério. Esse critério agora é chamado critério da velocidade da superelevação. É uma variação, em tese, qual velocidade a minha superelevação varia. Tá? Então, vamos ler aqui, ó. Ao considerarmos a velocidade que o veículo percorre constante, mais uma vez a velocidade é constante, né, tem-se o tempo gasto pelo veículo para percorrer o desenvolvimento da curva de transição, que é o LE. Tá? A velocidade constante, então ele tem um tempo para percorrer essa distância LE. E nesse comprimento LE, ele vai da superelevação zero, né, no ponto de tangente à espiral, até a superelevação máxima, que é HP na espiral circular. Muito simples, né? Então, traduzindo isso, em outras palavras, eu tenho a velocidade da variação da elevação por unidade de tempo. Esse critério, de imediato, né, ele já me impõe um comprimento mínimo de curva de transição de 40 metros. Então, se eu fizer o cálculo e der menor do que 40 metros, é 40 metros. E veja que eu tenho que agora somar critérios. Eu vou comparar esses 40 metros, no mínimo, ou mais que eu calcular nesse critério, com o que eu achei nesse critério anterior. No final das contas, eu vou considerar aquele critério que dê o maior número como mínimo, né? Se esse critério, por exemplo, me deu 60, o próximo me der 40, eu vou considerar o mínimo como o maior valor. Vamos lá. Então, muito simples. O tempo, né, mais uma vez usando aquela equação básica, velocidade é espaço no tempo, eu deixei em função do tempo. Então, LE sobre V que o veículo está desenvolvendo é proporcional, né, a essa velocidade teórica que eu tenho da transição, que eu vou chamar aqui de Vzinho, né, HP sobre Vzinho, que é HP a superelevação, e Vzinho, então, é a velocidade da variação da elevação por unidade no tempo. Esse é o Vzinho. Então, eu vou até fazer aqui, ó, Vzinho é isso aqui, ó. Ou seja, LE é me dado por uma nova equação. Vamos ver aqui que eu tenho de LE. Olha só. Mais uma vez, precisa de valores empíricos, fazer um estudo. Bom, na prática americana, esse Vzinho é 2 centímetros por segundo para a bitola métrica. E Vzinho é igual a 3,2 centímetros por segundo para a bitola larga. O que é isso, gente? A cada segundo, a minha superelevação ela varia 2 centímetros se for para a bitola métrica. A cada segundo, a minha superelevação ela varia 3,2 centímetros em bitola larga. Tá? Então, traduzindo, né, é a velocidade, né, com que a minha superelevação varia no tempo. Ou seja, ela varia 2 centímetros em 1 segundo. E assim sucessivamente. Já na Alemanha, ó, experimentos feitos na Alemanha deram valores diferentes.
Então, percebam que, conforme a literatura que eu vou pesquisar, eu vou ter valores diferentes, tá? A prática brasileira é copiar muito a norte-americana, ok? Então, cabe a gente simplesmente calcular a superelevação, eu conheço, então, HP, eu sei a velocidade diretriz da minha via e jogo Vzinho. Então, se eu quiser calcular a superelevação, eu jogo HP, por exemplo, para 100 milímetros de sublevação, 10 centímetros, vezes tantos por hora, dividido aí por 2 centímetros por segundo. Tenho que lembrar da compatibilidade entre as unidades, para eu achar o LE em metros, né? Que é o que eu preciso. Vamos lá, critério considerando diferença, agora um outro critério. A diferença de altura entre os trilhos, tá? Esse critério, ele considera 1 metro para cada metro, né? Para cada M metros percorridos. Portanto, eu tenho um problema de determinar M. Então, o que é M? É uma proporção. Eu tenho 1 metro para M metros percorridos. Ou seja, se eu tenho uma superelevação H, e aqui H é dado em milímetros, por isso que aqui aparece esse 1000 aqui, ó, já para fazer a conversão, perceba o seguinte, eu tenho que subir 1 metro para M metros percorridos na curva de transição. Só que agora eu estou falando de milímetros, ou seja, eu tenho uma superelevação em milímetros, que eu subi, não subi mais metros, subi milímetros, né, para LE percorrido. Por isso que aparece esse 1000, porque 1 metro são 1000 milímetros. Ou seja, nessa equação aqui, ó, o meu problema é determinar M, que nada mais é do que a proporção 1 para M, tá? Isolando, então, nessa equação LE, eu tenho que LE é igual a H, que é a minha superelevação calculada, vocês já sabem calcular, multiplicada vezes M, que é a proporção, dividido por 1000. Tá? M, está escrito aqui, ó, relação da inclinação da rampa. Proporção, né? Qual que é o valor de M? M, então, é a dúvida. Mais uma vez, eu tenho relações empíricas, né? Bom, vamos ver aqui, ó. Os dois trilhos da linha em uma rampa de superelevação não se situam no mesmo nível, mas em um plano inclinado em situação de torção, pois a inclinação em dado eixo é diferente da inclinação em outro eixo, de um mesmo vagão um pouco à frente. Tem uma figura aqui, ó, que vai dirimir a questão. Percebam essa figura de um vagão. Eu quero que vocês imaginem um vagão com apenas 2 rodas, tá? A gente sabe que tem outra roda. Na verdade, eu poderia estar falando aqui, esse comprimento aqui, ó, eu tenho uma outra roda aqui, um outro eixo, uma outra roda. Ou seja, aqui eu tenho um truque, né? Eu tenho um truque. Do lado de cá eu tenho também outra roda, um eixo e outra roda. Então aqui eu teria um truque. Então, para esse caso específico, eu estaria analisando as 2 primeiras rodas, né, em relação ao centro do vagão. Aqui é o centro do vagão, então eu ando para cá, acho a primeira roda, ando para cá, acho a primeira roda. Ou seja, essas 2 primeiras rodas é o meu crítico. Por isso que eu desenhei aqui um vagão com apenas 2 rodas, tá? Para ficar mais simples de entender esse problema. Veja o seguinte, o meu veículo, ele está saindo da tangente, então esse ponto aqui é a tangente espiral. Tá? E o veículo está andando nessa direção. O que está acontecendo aqui? Esse veículo, esse trilho interno, aqui é o trilho interno da curva. Ó. Trilho interno da curva, vou chamar de trilho interno. Esse aqui é o trilho externo da curva. Vou chamar de externo. Perceba que o trilho interno, nesse caso, ele está no mesmo nível, está na mesma cota. E aqui eu estou usando aquele critério que o trilho externo ele vai subindo o seu nível. Então, a uma dada distância, daqui até aqui, qual que é o problema que eu tenho no vagão? Eu tenho uma torção no meu vagão. Eu tenho um defeito de via proposital, que a gente chama de empeno. O que é um empeno de via? Nada mais é do que 2 desnivelamentos, né, ou nivelamentos transversais a uma dada distância.
Se essa distância, dessa diferença de cota, aqui eu tenho uma altura, aqui eu tenho uma altura menor. Se essa diferença de altura ela for grande, num curto espaço de transição, eu tendo a torcer o meu vagão. Ou seja, eu não posso ter uma transição muito curta, um LE muito curto, eu tenho que ter um LE grande. Tá? O M, então, para que eu não tenha essa torção, pessoal, foi feito alguns estudos e a gente sabe que o M, para evitar esse tipo de empeno de via, tem que ser da ordem de 400. Traduzindo, então, o M, ou seja, para cada 400 metros, eu vou subir 1 metro. Por isso que eu tenho o M igual a 400. Então, o meu M mínimo para esse caso, né, é M, ele tem que ser maior do que 400. Tá? Esse é um valor que a gente aplica na prática. Traduzindo esse M, né, se eu tiver, então, uma distância entre eixos aí de 10 metros, ou seja, daqui até aqui, 10 metros, né? Usando um M igual a 400, ou seja, uma proporção 1 para 400, essa quarta roda, ou seja, eu tenho uma roda, 2 rodas, 3 rodas, 4 rodas. Uma das rodas, ela tende a aliviar, porque eu tenho uma certa rigidez aqui no meu vagão, ou seja, o meu vagão ele vai fazer uma torção, né? Por isso que eu fiz essa seta aqui torcida. Essa roda que está aqui, tá? Por exemplo, ela pode tender a subir. Essa roda, então, se esse vagão fosse extremamente rígido, se não tivesse uma rigidez nesse vagão, fazendo essa relação aqui desses 10 metros pelos 400, né, eu poderia dizer que ela estaria a 25 milímetros acima do trilho, que é uma regra de 3,5. Ou seja, eu teria um alívio de 2,5 centímetros. Isso acontece na prática? Não, isso não acontece na prática. Por quê? Porque o vagão ele não é extremamente rígido. Ele consegue ter a roda sempre em contato com o trilho, mesmo que eu tenha essa torção. E essa torção ela só apareceria se eu tivesse nesse limite de 400 metros para M, nessa proporção de 1 para 400. Mas, a rigor, eu tenho um certo alívio de roda, sim. E esse certo alívio de roda, somado com outros problemas de via, eles podem ocasionar um descarrilamento. Traduzindo em miúdos, para o nosso problema de geometria de via, eu preciso de considerar o meu M mínimo igual a 400. Tá? E ter essa proporção de 1 para 400. Para evitar um alívio de roda. E isso gera um empeno na via. Ok? Vamos lá. E eu consigo, inclusive, calcular esse ângulo aqui, ó, que é feito nessa torção. Olha lá. Essa torção forma um ângulo, cujo arco tem medida calculada. Por que eu preciso desse ângulo? Porque esse ângulo vai me dar essa altura aqui, ó, dm. Tá? Então, esse ângulo ele é calculado, né, através dessa equação. D eu conheço, que é a distância entre esses eixos aqui. Eu tenho isso do vagão. Eu tenho a bitola, tá aqui a bitola B, né, de eixo a eixo, de trilhos. E eu tenho M. Eu consigo, então, calcular esse ângulo. Perfeito? Ó, perceba que a torção também ocorre quando a via está empenada. Portanto, é um critério de manutenção. Restringir o empeno na via. Tá? Bem, a bitola tem um valor fixo e a distância entre eixos também é pouco variável. Eu consigo obter isso dos vagões. Né? O ângulo beta fica praticamente em função de M. Tá? Assim, é necessário estabelecer a rampa máxima admissível. E, de outro lado, construir vagões compatíveis com as rampas. Eu tenho que ter um comprimento, né? Ó, por experiência de vários anos, como eu sempre venho falando, ferrovia é uma coisa centenária, né? O M mínimo é da ordem de 400, como eu já adiantei.
Só que esse 400 a gente fala que é para vias principais e 300 para vias secundárias, mas esquece essa via secundária e usa sempre esses 400, que aí não tem erro. Tá? Para que ocorra um rolamento perfeito, né, a partir de experiências de campo, o valor de M deve ser igual a 10 vezes a velocidade, ou seja, M é igual a 10 vezes a velocidade, em quilômetros por hora. Esse é um primeiro critério de M. Tá? Então, eu já tenho aqui, lembra daquela primeira equação que eu coloquei lá atrás? LE é igual a H vezes M sobre 1000. Né? Então, o LE mínimo, porque veja que eu sempre estou falando de mínimo, é igual a H, que é a sua elevação, vezes 400, dividido por 1000. Então, meu LE mínimo é igual a 0,4 vezes H. Certo? Veja o seguinte, esse H, se ele for 10, né? Eu vou ter aqui 40, que é aquele valor mínimo. O desejável para esse critério é 10 km por hora. Então, eu posso fazer o cálculo do LE desejável, que é H vezes km por hora, tá? Dividido por 100. Por que 100? Porque são 10 dividido por 1000. Então, eu posso fazer por 100. Então, eu tenho mais duas equações aí para fazer o cálculo do LE. Então, em resumo, vamos voltar. Quais são os critérios que nós vimos? Nós vimos o critério da variação da aceleração centrífuga, que me deu essa equação final, critério número 1. Depois, eu vi um outro critério, que me deu essa outra equação, equação 2. E, por último, eu vi esse critério, que me deu mais duas equações. Esse e esse. Ou seja, eu tenho 4 equações, equação número 3 e equação número 4. O que eu tenho que fazer? Para cada curva, né, eu faço uma tabela no Excel jogando cada critério. Ou seja, eu vou ter 4 colunas e a quinta coluna eu faço uma fórmula no Excel que me dá o menor valor. Né? Na verdade, é o maior valor. O maior valor vai ser o meu desenvolvimento da minha curva de transição mínimo. Então, vamos supor que esse aqui dê 40, esse aqui me dê 60, aqueles lá de trás me dê 50, o outro 55. Ou seja, 60 é o valor mínimo. Esse é o mínimo, né? É o valor mínimo que eu posso usar na minha curva de transição. O meu LE da curva de transição. Então, eu tenho 4 equações, eu faço as 4 equações, o valor mínimo, então, vira a minha curva de transição. Eu não entendi essa última equação aí, do LE desejável. Ah, tá, vamos lá. Os 400 aqui você entendeu que é empírico, né? Entendi. E essa equação aqui você sabe de onde que ela veio, né? Lá atrás. Sei. Uhum. Tá, é uma proporção que eu fiz de triângulo, né? Aí eu saí dela. Bem, o que acontece? A experiência, ou seja, estudos empíricos mostraram que o M desejável ele é igual a 10 vezes a velocidade em quilômetros por hora. É um dos critérios, certo? Isso aqui, ó, é M. Isso aqui é M. Ou seja, H vezes M dividido por 1000. É a mesma coisa, ó. H vezes M dividido por 1000. A equação é a mesma, não tem diferença. A única diferença é que ele fez M igual a 10 vezes velocidade. Entendi. E esse zero corta para esse zero. Ou seja, fica H vezes velocidade dividido por 100. Entendi. Tá? Tudo isso para rampa reta. Né? Eu não vou me ater aqui falar de vários cálculos para rampa em S ou rampa com parábola, tá? Porque a gente quase não usa no Brasil. A gente vai usar basicamente a rampa reta aqui no Brasil. Os cálculos são bem mais fáceis, porque são proporções de triângulo. Ok? Alguém tem mais alguma dúvida? Posso seguir?
Olha só. Transição em curvas reversas, né, com rampas retas. O que acontece, né? Em curvas reversas, que é um exemplo aqui, ó, existem dois casos que eu posso fazer. Eu posso colocar uma curva já saindo dela, entrando em outra curva, ou eu posso colocar entre curvas um segmento em tangente. Por exemplo, eu tenho uma curva aqui, já faço uma outra curva aqui. Nesse caso, aqui seria um ponto tangente, ó. Esse ponto aqui seria um ponto tangente. Só que esse ponto tangente, ele pode ser assim, ó. Eu estendo essa tangente e faço outra curva. Ou seja, esse comprimento em tangente, né, ele fica maior do que apenas um ponto. Existem duas formas de eu fazer essa curva de transição. Okay? No caso de inserção de uma tangente, essa tangente tem que ter uma extensão mínima de velocidade dividido por 10. Ou seja, se a velocidade da minha via for 80 por hora, dividido por 10, né, tem que ser de, no mínimo, 8 metros. 8 metros é o mínimo que eu tenho que colocar para fazer essa transição em S. Isso vai depender muito do raio da curva. Raios apertados, geralmente a gente coloca aí uma tangente entre elas. A gente não faz ela intercalada, não. Agora, se o raio da curva for muito grande, aí eu não preciso de colocar essa pequena tangente de interseção entre as duas curvas. Tudo bem? É só um critério de geometria, tá, pessoal? Vai muitas vezes, o engenheiro que faz esse projeto, às vezes ele já tem uma experiência, ele já sabe, aqui eu vou colocar uma tangente de 20 metros, aqui não precisa, isso vai muito da experiência também, tá? Bem, existem algumas formas, então, de eu fazer essa transição. Vamos entender esse gráfico aqui, ó. Eu tenho uma superelevação H1 de uma curva. Veja que, voltando aqui nessa figura, eu tenho duas curvas, né? Então, eu tenho que fazer superelevação para as duas curvas. E aqui eu tenho uma superelevação H2 para a curva 2. Tá? Eu tenho, então, ó, uma transição à esquerda e uma transição à direita. Como que eu posso fazer? Cada linha representa um trilho, né? Trilho 1, trilho 2. Eu posso manter um trilho na mesma cota, não mudo a cota dele, mantenho ele fixo, e vou fazendo numa mesma proporção aqui com M, essa transição. Então, eu tenho a curva de transição da curva 1, tenho um ponto de tangência entre as duas curvas e faço a transição da curva 2. Tá? Posso fazer isso também. Existem algumas curvas que eu não tenho a circular. Tá? Eu tenho apenas uma transição e já faço, e já continuo com uma tangente. Pode acontecer. E faço outra transição. Transição de entrada, transição de saída, e aí eu já tenho uma tangente, uma reta, né? Eu não tenho uma curva circular. Existem casos que eu faço assim. A minha circular é um ponto. Tá? Outra forma de fazer essa transição. Eu tenho um trilho que vai fazendo transição, ou seja, variando a minha superelevação, e o outro trilho também. Ou seja, esse ponto aqui no meio seria o ponto de tangente entre as duas curvas. Tá? É uma forma de ser feito. E outra forma de fazer é quando eu tenho aquela extensão em tangente. Olha a técnica que foi usada aqui. Eu tenho a superelevação, um trilho, ele mantém na mesma cota. Né? Dá para você ir fazendo com a mão, assim, fica fácil de entender. Um trilho mantém na mesma cota, o outro trilho, ele vem de uma altura, ele vai rebaixando, né? Ele vai rebaixando. Veja que aqui, nesse ponto embaixo, eles estão praticamente na mesma cota, não tem superelevação, ou seja, esse trilho da esquerda, por exemplo, ele vem descendo, mantém uma reta, por exemplo, aqueles 8 metros, eles na mesma cota, e a partir desse momento, o outro trilho da direita que vai subir na sua superelevação, e eu passo a manter o trilho que antes estava com superelevação constante. E aí eu posso ter um M1 e um M2, duas proporções. Por exemplo, esse aqui
400, esse aqui 500, tá? Então, existem diversas formas de eu fazer essas transições em curvas reversas, tá? Vamos lá, deixa eu só mostrar um slide, aí eu volto aqui nessas equações. Lembra aqui da curva em S? Basicamente são as duas curvas que eu uso, a reta ou a curva em S. A curva em S, elas são duas parábolas, né? Eu tenho essa aqui com a concavidade voltada para cima, que meu A vai ser positivo, essa aqui voltado para baixo, né? O que acontece? Eu posso pegar essa curva em S e dividir em 4 partes. Em 4 partes. Esse 2/4 central, ou seja, daqui até aqui, quando eu pego um ponto central, né, eu tenho aqui a curva transição em linha reta, que eu já falei antes, essa aqui. O M dessa curva, se eu fizesse aqui um M dessa curva reta, né, o M, ele é um M constante para toda a curva. Diferente dessa em parábola. Mas, por proporção geométrica, eu dividindo em 4 partes, né, eu faço uma reta tangente a esse ponto aqui, e veja que nesse ponto central, tanto a superelevação, aqui rebatendo no eixo Y, né, para um dado comprimento L, ou seja, vamos supor que esse L aqui é 100 metros, no meio ele é 50 metros. Tanto para a transição em linha reta, tanto para a transição em S, esse ponto central, a superelevação, ela coincide. Ou seja, aquela equação fundamental dessa proporção, ela cai pela metade. Curvada em S, eu tenho 500 aqui embaixo, não mais 1000. LE, né? O LE vai dar igual H vezes M dividido por 500. Ou seja, um M é igual a 500 LE sobre H. Da maneira que eu consigo chegar a L mínimo e o L desejável. Veja que o LE mínimo aqui é 0,8 de H. Né? Aqui é 0,4 de H. Então eu fico com esse M muito inclinado. E vocês já viram, né, que isso aqui não é bom. Então eu tenho que estender a minha curva de transição como um todo quando eu tenho ela curvada. Essas equações, elas já estão postas aqui, ó. Na primeira metade daqui para cá, ou seja, nessa primeira parábola aqui, ó, a equação é essa aqui. Nessa segunda metade, ou seja, nessa parábola aqui, ó, daqui para cá, eu tenho essa equação aqui. O que eu estou lendo nessa equação? Eu estou calculando a superelevação em função de Lx, né? Sendo Lx comprimentos, né, x de curva de transição. Ou seja, se você fizer Lx igual a 0, você vai achar o quê? A superelevação igual a 0, esse ponto aqui, ó. Se você fizer Lx igual Le sobre 2, você vai estar falando desse ponto central aqui, ó. Esse ponto aqui é Le sobre 2. Que vai coincidir, né, com a mesma superelevação que você teria se você estivesse fazendo uma transição em rampa reta. Tá? Bem, como que eu cheguei nessas equações? Se você olhar lá no material escrito, né, deixa eu abrir aqui rapidamente para vocês verem. Você vai ter todas as equações, todo o desenvolvimento matemático, tá, para você chegar nele, ó. Eu faço a parte matemática, aí você chega naquela equação da primeira parte. Na segunda parte, ó, tem toda uma consideração que eu vou fazendo aqui no material escrito e você vai chegar, toda uma matemática, você vai chegar naquela equação da segunda parte. Se alguém tiver interesse, baixa o material e dá uma olhada
nessa matemática que eu fiz para chegar nessa equação. Parece que é trivial, mas pode ter alguma dificuldade, tá? Tem toda uma relação. Essa relação que está no material aqui não está no livro do Sheehan, onde eu tirei. O Sheehan, ele só dá a equação. O Sheehan, ele não faz esse desenvolvimento matemático que eu demonstro aqui, para chegar nessa equação. Ok? Então, você tem as equações para fazer o cálculo da superelevação e locar no campo se for uma curva em S, uma transição em S. Ok? Vamos seguir aqui para raio mínimo, a gente já termina. Raio mínimo vai ser bem rápido. O que acontece? Aqui tem uma foto com 3 curvas, tá? Vamos lá, vamos só entender isso aqui. Eu tenho a bitola da via, que é a distância interna entre trilhos, tá? Ela vem daqui até aqui. E tem a bitola do material rodante. Tá? Tem a bitola do material rodante. Ou seja, existem 2 bitolas. A diferença entre elas, ou seja, a bitola da via menos a bitola do material rodante, vai me dar o jogo de via. Que é essa folga aqui. Tá? Na figura aqui da direita, você está vendo que o friso da roda, a flange, né? Ela não está em contato com o trilho. Ela está afastada. E durante o movimento do veículo ferroviário, ele vai ficar constantemente, ora em contato, ora perdendo contato. Bem, essa figura é para mostrar que existe essa folga. Essa folga, ela pode ser aumentada se eu tiver o que a gente chama de superlargura. O que é superlargura? Quando eu tenho um raio muito apertado de curva, eu tenho uma dificuldade da inscrição do veículo nessa curva, tá? Uma técnica de eu facilitar a inscrição em curva é pegar o trilho interno, esse aqui é o trilho interno, né? Pegar esse trilho interno e puxar para o centro da curva, por isso que tem essa seta aqui, ó. Quando eu faço isso, eu tenho que tomar cuidado para não abrir demais a bitola e ter uma bitola tão grande que cause um descarrilamento, né? Se eu tiver a bitola aberta demais, o veículo vai cair para dentro da curva. Mas eu faço essa abertura de forma proposital. Essa abertura, ela é calculada através dessa equação empírica que está lá no livro do Brinda, por exemplo. Tá? Vai dar algo aí de milímetros ou centímetros, tá, pessoal? 1 centímetro ou menos, vai dar uma coisa bem pequena, 2 centímetros aí no máximo. E aí eu faço essa abertura da bitola facilitando. E como é que eu sei que essa abertura de bitola aumenta o meu raio? Muito simples, olha essa equação aqui, ó, equação da superelevação. O que eu fiz nessa equação? Eu peguei o R e passei multiplicando. E peguei a superelevação e passei dividindo. Eu cheguei nessa equação aqui. Essa equação você já conhece, a gente já falou dela em outras aulas. Veja que o raio nessa equação é diretamente proporcional à bitola. Ou seja, se eu faço um aumento da bitola, eu estou fazendo um aumento do raio. Tá? Então eu faço a superlargura em ferrovia, nada mais é do que aumentar a bitola. Aumentando a bitola, eu estou aumentando o raio. E aumentar o raio, eu facilito a inscrição do veículo em curva. Tá? É uma técnica que a gente chama, então, de superlargura. Ok? Bem, o veículo, quando ele está se inscrevendo em curvas, né, ele tem, aqui na figura A, ele está em tangente, em tese, ele está nesse raio aqui de roda, mas veja que a roda ela é cônica. Aqui eu tenho uma conicidade das rodas. Quando ele está em curva, eu poderia dizer, por exemplo, que esse trilho seria o trilho externo da curva e esse trilho o interno da curva. Como que eu sei? Porque o friso da roda, esse friso aqui, ele está em contato com a lateral do boleto, ou seja, eu tenho a ação da força centrífuga. Opa, deixa eu apagar aqui. Eu tenho a ação da força centrífuga nessa direção aqui. Está empurrando o veículo para lá. Então, o friso vai entrar em contato com a lateral do boleto. Tá? Por isso que eu poderia afirmar que esse trilho aqui é o trilho externo
Esse aqui é o trilho interno da curva. Tá? O que acontece nessa situação? O raio que está em contato com o trilho externo é maior do que o raio que está em contato com o trilho interno. Tudo bem? E quando a gente fala de raio de curva, eu estou falando do raio no centro da curva. Eu tenho 2 trilhos. Vamos supor que a curva, vamos supor que essa figura aqui da esquerda estivesse em curva. O raio de curva, ele está aqui no centro. O trilho externo, ele é o raio mais o quê? Um boleto dividido, uma bitola dividido por 2. E o raio interno, no trilho interno, é o raio menos uma bitola por 2. Sendo que a bitola é a distância entre os 2 trilhos. Então tem aqui, ó, bitola dividido. Bitola, né? E no centro eu tenho a bitola dividido por 2. Bitola dividido por 2. O que acontece, então? O raio, quando a gente fala de raio de curva, 500 metros, 300 metros, 1000 metros, eu estou falando do raio no centro da via. Existe o raio do trilho externo e o raio do trilho interno. Tá? O que está acontecendo aqui? Quando o veículo está fazendo a sua inscrição em curva, que é o caso da figura da direita, eu tenho uma compatibilização raio maior da roda com raio maior do trilho externo. Raio menor da roda com raio menor do trilho interno da curva. E por que eu tenho que ter isso? Nós já mostramos em aulas anteriores, as rodas do veículo ferroviário ele não tem diferencial. Se essa aqui gira, essa daqui vai girar. Né? Ela gira em conjunto, né? Ela é solidária. Aí a gente dá o nome de rodeiro, né? As duas rodas com o eixo é rodeiro ferroviário. A roda da esquerda é solidária com a roda da direita. Se essa gira, essa aqui gira na mesma proporção. Agora, tem aquela questão da corrida lá na Olimpíada, né? Se um corredor sai desse ponto e sai desse ponto e tem uma curva para chegar aqui no mesmo ponto, esse corredor aqui do lado direito, em relação ao do lado esquerdo, ele teve uma menor distância percorrida, né, para chegar nesse ponto final aqui, ó, em relação a esse corredor do lado externo, porque ele está do lado externo da curva, né? O que acontece? Se eu não tivesse a roda cônica, essa roda ela tende a gerar um cone, né? A roda lá, ela é cônica, ela tende a fazer um cone. E esse movimento, então, em cima dos trilhos, vai compensando essa diferença de raio. Tá? Eu teria o arraste da roda externa, porque a roda interna ela está dando um giro para essa distância. E a roda externa ela tem que dar um giro e mais um pouco para chegar nesse mesmo ponto dessa distância. Então, a forma de equilibrar essas distâncias percorridas diferentes em relação ao trilho interno e ao trilho externo é feito com a conicidade das rodas. Além da estabilidade que confere, né, essa conicidade. Ok? Bem, eu tenho que entender isso para falar de raio mínimo. Vamos então para o raio mínimo. Que é uma questão geométrica de via, né? Eu tenho aqui em vermelho desenhado na roda o raio médio, vamos dizer assim. Eu tenho o raio externo e tenho o raio interno. Eu tenho a folga. O que é essa folga? Tá? É o jogo de via mais a superlargura. Então a gente já sabe que é o jogo de via e eu tenho essa superlargura. Se houver, tá? Então tem um ponto de atenção aqui. Se houver. Hoje em dia é muito raro a gente ver superlargura, tá? Antigamente eu tinha lá as regiões montanhosas que eu ia passar a minha ferrovia e aí não tinha escavadeira hidráulica, né? E aí eu fazia isso às vezes na picareta. Muitos anos atrás, mas algumas vias que nós temos hoje ainda refletem o traçado, né, de 100 anos atrás. Então a gente tem a superlargura. Nas vias novas a gente quase não usa superlargura, porque a gente consegue fazer raios maiores, tá? Mesmo em região montanhosa em rocha. Essa folga, então, ela é a somatória do jogo de via que vai existir mais a superlargura.
Vamos dar um zoom aqui. Vou dar um zoom nesse trecho aqui. Vamos analisar esse segmento. Então, tá aqui a minha folga. Perceba o seguinte, eu tenho um raio da roda, que está lá no centro, tá? Eu tenho a parte interna e eu tenho o raio externo, ok? A roda, ela vai se mover o quê? Nessa folga. Ela vai mover até bater no friso em curvas, né? E vai, aí depende se é uma curva no raio interno e raio externo. Ela pode mover, aqui tem duas considerações teóricas, tá, pessoal? Ela pode mover, eu vou mostrar apenas uma, mas é importante saber que existem duas considerações aqui. Vamos supor que esse ponto de contato, ele esteja aqui. Eu poderia dizer que ele moveu apenas F. Tudo bem? Agora, a outra consideração teórica é que ele está movendo daqui, agora ele está nesse ponto, até nesse ponto. Assim, é tudo aproximado, tá? Eu poderia dizer que ele está movendo 2F. Ok? Só guarda esse 2F aí na cabeça de vocês por enquanto. Vamos fazer a conta com F, porque fazendo a conta com F fica mais fácil. Vamos lá. Então, ele pode mover F, se ele mover do centro até esse raio, vamos chamar de raio externo, de roda. Ou ele pode mover, então, do centro até o raio interno de roda, é F, ou ele pode mover direto do raio externo até o raio interno, 2F. Vamos fazer a conta com F. Vou apagar aqui. Veja o seguinte. Se eu fizer uma reta a partir em esse ponto, ou seja, eu peguei esse ponto, fiz uma reta. Tá? Eu tenho X aqui e X aqui. E é o mesmo X, porque é uma proporção de triângulos, né? Ó, triângulo. Uma proporção de triângulos, ou seja, essa altura é igual a essa altura. Qual que é a importância dessa altura? O raio interno da roda, o que é o raio interno da roda? É o R que eu tinha menos X, porque eu tenho essa altura aqui menos X. E o raio externo da roda é o R que eu tinha mais X. O meu problema, então, fica em calcular X. Como que eu faço o cálculo desse X? Tangente desse ângulo aqui, ó. Né? O que é a tangente desse ângulo? É o cateto oposto sobre o cateto adjacente. E eu estou considerando que o cateto adjacente é F. Ou seja, a tangente desse ângulo é igual a X sobre F. Certo? Isolando X, então eu tenho X igual a F vezes tangente de gama. Que é o ângulo que eu chamei aí, gama. Agora, estou fazendo o cálculo com F, não estou? Se eu estivesse fazendo um cálculo com 2F, era só colocar o 2 aqui na frente. Percebeu a diferença? Vocês vão ver a implicação que isso vai me dar mais à frente. Primeira questão, eu conheço esse ângulo aqui, eu sei a tangente desse ângulo aqui? Eu sei. Se vocês lembrarem, eu tenho lá a placa de apoio, o que acontece? Eu tenho a placa de apoio, a via, ela não é reta, ela é inclinada, né? Essa placa de apoio, onde o trilho está sentado no dormente, é inclinado para dentro da via. Tá? E existe uma proporção. Essa proporção, deixa eu desenhar melhor aqui essa inclinação. Existem basicamente duas no mundo, tá? Eu tenho de 1 para 20 ou de 1 para 40. Esse ângulo, então, aqui, eu consigo calcular ele. Né? Porque eu posso fazer a tangente, né? A tangente, ó, tangente de gama é igual a 1 sobre 20 ou 1 sobre 40. Tá? 1 sobre 20, se eu fizer o cálculo aqui, ó, quanto que é 1 sobre 20? 1 dividido por 20 é 0,05. Quanto que é 1 sobre 40? É 0,025. Esse valor, então, de 0,05 ou 0,0025 já é o valor da tangente alfa.
E de forma proporcional, tá? A mesma inclinação que eu tenho na minha via, aqui embaixo, eu tenho aqui. Essa inclinação é a mesma. Ou seja, eu conheço a tangente de gama. Ou seja, eu sei a folga e sei a tangente. Eu conheço o x. Então, olha que interessante. Tudo bem até aqui? Vocês entenderam essa relação matemática que eu fiz nesse ponto? Veja que eu fiz a conta com F, porque eu considerei só esse deslocamento aqui, né, do raio até um raio imaginário. Mas eu poderia fazer daqui até aqui, que aí vai dar 2F. Algumas literaturas vocês vão encontrar 2F, e isso tem implicações no raio mínimo que a gente vai chegar. E o raio mínimo é uma questão geométrica da via. Vamos lá. Ó. Agora é matemática do segundo grau, né? Ó, para que não ocorra o escorregamento, né, das rodas sobre os trilhos, a rotação realizada pela roda interna no trilho interno deve ser equivalente à rotação realizada pela roda externa no trilho externo. Levando em consideração os diferentes raios, tanto no trilho externo como no trilho interno, e os raios efetivos das rodas, aquele imaginário lá, interno e externo. Ou seja, eu tenho um círculo, tá? Essa roda, vamos supor que eu tenho uma roda aqui. Vamos imaginar que esse desenho está redondo. Estou desenhando com o mouse, então é meio difícil. Essa roda, ela tem um diâmetro D, né? E vai ter um raio R da roda. Se eu pegar essa corda da roda e desmanchar e abrir, né, esse perímetro da roda, então, ó, esse perímetro eu vou chamar de L. Esse L, então, é como se eu tivesse o trilho, aqui é o trilho, né? Toda vez que a roda dá um giro, ele dá um giro, então, desse L, desse comprimento L. Ora, mas o trilho, ele é em função do raio de curva. Se eu estiver falando do trilho externo, né, o raio da curva mais a bitola sobre 2. Se eu estiver falando do trilho interno, o raio de curva menos a bitola sobre 2. Fato é que essa roda, para cada giro que ela dá, ela percorre uma distância L. Para que a distância L percorrida. A gente sabe que o perímetro, né, é 2πr. Só que da matemática lá do segundo grau, a gente tem um ângulo, né, em função desse desenvolvimento. E eu posso dizer que esse L, matematicamente falando, é igual a π 180 θr. θr. Certo? Esse π 180 é a conversão que a gente faz aí de graus para radiano. Então, o que acontece? Esse L é θr. θr. Bem, o tanto que a roda anda, vamos lá, ó, 2π, tá aqui 2π, R. Ou seja, a roda externa, que está no trilho externo, é o raio da roda mais o quê? F tangente de gama. Tem que ser proporcional a esse desenvolvimento, que está aqui a equação. Vezes, né, o raio do trilho externo. Esse comprimento L do trilho externo. Está aqui. E eu faço a mesma equação para a roda interna, né, o raio interno da roda, andando sobre o trilho interno. É uma igualdade. Bem, eu tenho duas equações e eu consigo fazer uma relação entre elas. Então, eu faço uma relação entre elas. Divido essa primeira equação, que é essa primeira aqui, tá? Pela segunda equação. Vou chegar numa equação que a gente chama, então, a equação do raio mínimo. Essa equação do raio mínimo é igual a bitola vezes o raio dividido por 2 vezes a folga vezes a tangente de gama. Eu tenho a bitola? Tenho. É a minha via, bitola métrica, bitola larga. Eu tenho o raio da roda do veículo? Tenho, porque eu conheço o veículo que vai trafegar naquela via.
Eu tenho a folga? Tenho também, que é a diferença da bitola da via com a bitola do material rodante. Eu tenho a tangente de gama? Também tenho. Ou seja, eu tenho todas as variáveis que eu preciso para calcular o raio mínimo. Apenas um detalhe. Se aqui atrás, voltar, eu tivesse considerado 2F, tá? Qual que ia acontecer com essa equação final? Aqui ia aparecer vezes 2. E isso é de suma importância, por isso que eu chamei a atenção lá atrás, tá? Porque o meu raio mínimo vai ser dividido por 2. Lá no material escrito, tá? No material escrito, vocês vão ver que eu apresento essa equação apenas dessa maneira aqui, ó. E para a bitola larga, vocês vão achar raios mínimos da ordem aí de 500 metros, usando a equação dessa maneira. Se você dividir por 2, esse raio mínimo vai passar para 250 metros, que é o que está mais compatível com as normas, por exemplo, com a norma da Valec. Tá? Isso vem de norma. Aí vocês agora já sabem de onde que aparecem esses valores. Tá? Essa é uma consideração teórica, existem várias outras. Essa é a mais usual. Ok? Então, eu vou terminar aqui o slide, vou só abrir a norma da Valec para vocês terem uma noção como que isso é apresentado lá. Tá? Deixa eu pegar e abrir lá para vocês verem. Aqui, ó, tenho, já estava até aberto. Aqui, ó, 300, ó, raio de projeto mínimo das curvas horizontais. Olha como que a Valec traz na norma dela. 343,823 metros. Eles põem uma precisão desnecessária, na verdade, né? Poderia colocar aqui, ó, 345 metros. 345 metros é o raio mínimo de curva. Tá? Então, foi feito o cálculo, né, desse raio mínimo, e isso vai para a norma. E se você ler a norma de fora a fora, em momento nenhum vai estar explicando de onde que vem essa conta, por que veio isso aí, mas vocês estão virando engenheiros, né? E aí, como tal, a gente precisa saber dessas relações matemáticas e de onde que veio essas equações.